Olá, irmãos, graça e paz. Irmãos, no vídeo de hoje eu vou ler aqui para vocês o Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo Lucas, no capítulo 21. Eu geralmente gosto de citar nos meus vídeos Mateus 24, só que dessa vez eu vou citar Lucas 21. E antes de iniciar a leitura aqui, eu vou colocar aí um vídeo que eu fiz hoje no supermercado quando eu fui fazer compra, aqui em São Paulo, na Zona Norte, né? Hoje, deixa eu ver só a data aqui para não passar a informação errada, 18 de maio de 2024. Rapidinho o vídeo aí. Olha aí, pessoal, para quem não acredita, eu tô aqui no Giga Atacadista. Olha aqui os anúncios que já tá aqui, ó. Devido à situação de calamidade no Rio Grande do Sul, estamos momentaneamente limitando as fardas de 10 por cliente de arroz, tá? Tá o aviso aqui em todos os arroz, para quem não acredita aí, ó. Isso é por enquanto 10 fardas, ainda dá para você estocar, viu? Daqui um pouco não vai ter mais não. Então viram? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um vídeo que eu fiz semana passada sobre a profecia do profeta Joel, que fala sobre a fome no mundo, né, que viria no fim dos tempos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Quem tiver interesse em saber, em conhecer, vá lá e assista, por favor, tá? É muito importante para os dias que temos a vivenciar aí. Então vamos lá, sem delongas, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 21. Erguendo os olhos, Jesus viu pessoas ricas que depositavam ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva pobre que depositou 2 pequenas moedas. Então disse, eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos, pois todos os outros depositaram do que estava sobrando para eles, mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que possuía para viver. Então vejam, irmãos, fazer a vontade de Deus, ter caridade, né, se doar, não é só você fazer algo que não vai te atrapalhar. Você tem que ter sacrifício, tem que fazer sacrifício. Sacrifício é você saber que vai faltar, saber que é necessário, mas você faz para a honra e glória do nosso Senhor, né? Algumas pessoas comentavam sobre o templo, enfeitado com pedras bonitas e com coisas dadas em promessa. Então Jesus disse, vocês estão admirando essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Eles perguntaram, mestre, quando vai acontecer isso? Qual será o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Jesus respondeu, olhe só, no Evangelho de Mateus 24, fala exatamente essa passagem aqui, só que Mateus relata o que ele viu e Lucas relata depois o que ele colheu de testemunhas, pois Lucas é um apóstolo que não andou com Jesus, ele veio depois, tá, gente? É bom lembrar isso aí. E Mateus não, era um apóstolo que possivelmente estava lá e presenciou. Só que nem tudo era lembrado para ser escrito, né? Já algumas coisas que Lucas coletou nas investigações, ele escreveu nesse evangelho. E Mateus, o que presenciou, o que ele conseguiu lembrar, ele também escreveu ali, né? E tem Marcos também, se não me falha a memória, capítulo 13. Vamos adiante. Jesus respondeu, cuidado para que vocês não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo que sou eu. E ainda, o tempo já chegou. Não sigam essa gente. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem apavorados. Primeiro, essas coisas devem acontecer, mas não será logo o fim. E Jesus continuou, uma nação lutará contra outra, um reino contra outro reino. Haverá grandes terremotos, fome e pestes em vários lugares. Vão acontecer coisas pavorosas e grandes sinais vindos do céu. Mas antes que essas coisas aconteçam, vocês serão presos e perseguidos. Entregarão a vocês às sinagogas e serão lançados na prisão. Serão levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Portanto, tirem da cabeça a ideia de que vocês devem planejar com antecedência a própria defesa, porque eu lhes darei palavras de sabedoria, de tal modo que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater vocês. Então vejam, isso aqui ele está contando o que ia acontecer, mas foi logo depois da volta dele aos céus, né? Depois do ano 70, quando Jerusalém caiu, né? E foi destruído tudo lá, o templo, né? E os apóstolos foram levados cativos, foram, né, levados para a cova dos leões lá, né? Para o Coliseu. Essas coisas aí que aconteceram, né? Ele está relatando aqui. Isso aqui, aí ele fala, não vos engane que o fim já está próximo. Teve guerras naquela época lá de Jerusalém, tanto que Jerusalém caiu. E tem guerras desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo. Isso aqui é o início das dores. O início das dores ele já começa desde que Jesus foi crucificado.
desde que ele ressuscitou, na verdade, né? Isso aí já iniciou o início das dores na terra. Mas a grande tribulação, ela só vem no fim dos tempos. Nós ainda estamos no início das dores. Na verdade, nós já estamos adentrando a grande tribulação. Porque eu lhes darei palavra de sabedoria de tal modo que nem os inimigos de vocês poderá resistir ou rebater vocês. E vocês serão entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Ou seja, porque naquela época estava se apartando, né? Os judeus que seguiam Jesus estavam adotando o cristianismo. E os judeus eles não aceitavam isso. Então tinha aquela divisão, né? E os pais revoltados entregando os filhos dos pais e assim por diante, né? E eles matarão alguns de vocês. Vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome. Mas não perderão um só fio de cabelo. É permanecendo firmes que vocês irão ganhar a vida. Então vejam, muitos lá não renegaram a sua fé. E hoje também isso deve acontecer. E a gente não pode negar a nossa fé. Aquele que procurar salvar sua vida, perder lá. Isso está na Bíblia, tá, gente? Quando vocês virem Jerusalém cercada de acampamentos, fiquem sabendo que a destruição dela está próxima. Viram? Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas ou daquelas que estiverem amamentando nesses dias, pois haverá uma grande desgraça na terra, e uma ira contra esse povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos pagãos, até que o tempo dos pagãos se complete. Isso aqui, para mim, no meu entendimento, ele está relatando do que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, lá em Jerusalém. Você tem que dar uma pesquisada aí que você vai entender. No Google aí você vai entender que Jerusalém caiu e todo mundo foi levado, muitos foram levados presos, escravos, né? E dizem, né, historiadores, que a fome se abateu sobre aquela região, que as mães comiam os próprios bebês, né? Isso é terrível, mas dizem que isso aconteceu mesmo. Mas vamos lá, continuando aqui, versículo 25. Aí aqui ele já começa a falar da grande tribulação, tá, gente? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra. As nações cairão no desespero. Vejam, irmãos, ó, enchente no Texas há uns 12 dias atrás. O Texas estava debaixo d'água. Dubai, há mais ou menos um mês atrás, coisa que nunca tinha sido vista. Dubai totalmente debaixo d'água. Agora no Rio Grande do Sul, né? No Uruguai está acontecendo também agora, porque pegou ali o Rio Grande do Sul e uma parte da fronteira ali com o Uruguai. Se você for pesquisar aí, você vai ver. O Uruguai também está debaixo d'água, entendeu? E outros lugares aí no mundo. Acho que China, Índia também. E os sinais no Sol, na Lua e nas estrelas, olha aí. Irmãos, nós estamos num ano de acontecimentos astronômicos nunca vistos. O eclipse total solar que teve, a lua de sangue, a superlua azul, eclipse lunar, o cometa do diabo. Vai ter outro eclipse solar, acho que em setembro, se não me engano. Não vai ser total, mas vai ser quase total. Vai ser mais aqui na América do Sul agora. Vai ter um evento que vai pegar setembro, outubro, novembro e dezembro, que é a Lua se alinhando com Júpiter. Acho que é algo que nunca aconteceu. Então, por isso que fala sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Você tem que olhar para o céu. As pessoas elas estão tão focadas na ciência que elas esquecem que a Bíblia já relatava isso aqui, ó, há mais de 2, 3 mil anos atrás. Você entendeu? A Bíblia já falava dessas coisas. Aí as pessoas não procuram se informar, acham que isso é coisa da ciência, não tem nada a ver com a Bíblia. O que está acontecendo no eclipse solar, entendeu? Então, olha as tempestades solares aí também. Algo aconteceu já, mas com essa magnitude que está acontecendo agora, todo mundo com medo de queimar todos os aparelhos eletrônicos, acabar a internet. E eu não duvido não que isso vai acontecer, porque o caos tem que se instaurar para que venha o Messias, né? As nações cairão no desespero, apavorados com o barulho do mar e das ondas. Veja, apavorado com o barulho do mar e das ondas. Vai acontecer coisas ainda aí, gente. Muita coisa ainda vai acontecer. Nós não estamos nem no início. Os homens desmaiarão de medo e ansiedade. Olha só, a gente já está angustiado com tudo isso que está acontecendo. Guerra, fome, pandemia que agora vem de novo aí, agora o H1N1, né, a dengue, né, todo mundo falando que o Covid em alguns lugares aí já está voltando. Tem uma tal de tosse não sei o que agora que está na Holanda, está na Inglaterra, na Alemanha, né? E guerra em Israel, guerra na Ucrânia, tensões no mundo inteiro de guerra a qualquer momento, em todo lugar. E essas catástrofes que estão acontecendo, terremotos, furacões, tsunamis, tornados, enchentes, tempestade, é muita coisa, gente, ao mesmo tempo. E olha que é só o pezinho da coisa.
Os homens desmaiarão de medo e ansiedade pelo que vai acontecer ao universo, porque os poderes do espaço ficarão abalados. Então eles verão o Filho do Homem vindo sobre uma nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. Veja, não devemos ficar tristes por ver essas coisas acontecer, é claro. Triste nós ficamos por ver nossos irmãos padecendo, né? Mas sabemos que o sofrimento vai acabar. É a passagem mais linda que tem na Bíblia, em Apocalipse, se eu não me engano, lá no último capítulo 22, o versículo eu não me recordo, que fala que no reino celeste não vai ter mais dor, nem choro, nem fome. Já pensou? Injustiça, não vai ter mais nada disso. Então por isso que nós temos que ficar felizes quando vemos essas coisas acontecendo, porque sabemos que o Messias está às portas. E Jesus contou uma parábola: olhem a figueira e todas as árvores, vendo que elas estão dando brotos, vocês logo sabem que o verão está perto. Vocês também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está próximo. Eu garanto a vocês, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. Ou seja, ele está dizendo aqui que tudo isso vai acontecer na última geração que vai presenciar. A última geração existente nessa época aqui vai presenciar todas essas coisas. Todas essas coisas vão acontecer antes que essa geração, desse momento, se acabe. Ou seja, nós que estamos presenciando tudo isso. E aí, Jesus vai voltar. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não desaparecerão. Tome cuidado para que os corações de vocês não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vocês, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos aqueles que habitam a face de toda a terra. Fiquem atentos e rezem todo o tempo. Gente, é muito importante você orar a todo momento, triste, feliz, na rua, em casa, no trabalho. Ore a todo momento, esteja orando, cara. Se aproxime de Deus, leia a Bíblia, a fim de terem força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficarem de pé diante do Filho do Homem. De dia, Jesus ensinava no templo, e ao anoitecer ele saía e passava a noite no chamado Monte das Oliveiras. De manhã cedo, todo o povo ia ao templo para ouvi-lo. Acabou o capítulo. Irmãos, analise toda a história da igreja. A igreja foi perseguida pelo Império Romano, por Inquisição, várias inquisições de vários países, na verdade, né? Teve vários momentos terríveis na perseguição aos cristãos, e os cristãos se mantinham ali firmes e fortes, e aos judeus também. E eles se mantinham firmes e fortes, eles não negavam a sua fé, eles davam a vida pela sua fé. Por isso que Jesus falou para Tomé: felizes aqueles que creram sem terem visto. Tu acredita porque vês, né, Tomé? Felizes aqueles que acreditam sem terem visto. Ou seja, aqueles que morreram por ele e tudo mais somente pela fé. Irmãos, é aqui que eu quero fazer um apelo a vocês. Por que você não está fazendo a vontade de Deus? Você está assistindo esse vídeo, você sabe no seu coração o que você quer fazer, você tem vergonha dos seus amigos, da sua família, da opinião dos outros? É isso? Te incomoda a opinião dos outros? Entenda uma coisa, Jesus falou claramente: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. E fala também: ai dos escarnecedores. Então, se riem de você, se vão zombar de você, isso é um problema deles. Você tem que ter em sã consciência no seu coração que você está fazendo o correto. Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Mas a gente tem que lutar contra o pecado, a gente tem que tentar fazer ao máximo a vontade de Deus. Não adianta eu ficar sentado e achar que quando Jesus voltar, não, ele vai me perdoar porque Deus é amor e misericórdia. Deus é amor e misericórdia e justiça. Então, se você quer que ele seja justo com você, seja justo com ele, faça o que ele pede. Entende? Eu sei que vamos errar, vamos falhar a todo momento, mas vamos orando, pedindo a Deus misericórdia, discernimento, sabedoria, o caminho correto a seguir, as decisões corretas a tomar na nossa vida, para que ele tenha misericórdia de nós, porque nós estamos tentando fazer a vontade dele, pelo menos tentando. Então, o que eu te digo, o meu conselho hoje é esse: faça a vontade de Deus. Veja esse vídeo aí, ó, eu vou deixar na descrição o vídeo que eu falei sobre a fome que vai vir sobre o mundo, que o Rio Grande do Sul é só a ponta do iceberg, mas o Rio Grande do Sul é a maior potência do Brasil em questão alimentícia, entendeu? E isso vai ter um grande impacto aí sim. Quem pensa que não, está muito enganado, tá? Vai ter sim. Porque não tem mais agricultura lá, as máquinas se estragaram, o gado, os porcos, tudo morreu, gente, foi alagado tudo. Vocês não estão entendendo, os campos, as colheitas, o que colheu, colheu, mas o que não colheu foi perdido. E os silos que estavam cheios, que se alagaram, e aí? O que faz? Perdeu também, que já tinha colhido.
Então, eles até agora não vão falar nada sobre isso. Eles não querem causar um alarde, eles não querem deixar a população apavorada. Mas seja esperto e seja prevenido. Já diz o ditado, é melhor prevenido que remediar, tá? Eu espero que o vídeo tenha ficado um pouco claro para você, tá? Que você tenha entendido que todos os sinais que Cristo disse ali, que vai ter, já estão se cumprindo. Pesquise, se informe. Crie mais vontade de pesquisar as coisas relacionadas à Bíblia. Ao invés de você passar horas aí no Quai, no TikTok, nos shorts do YouTube, no Instagram, leia a Bíblia, pesquise lá no YouTube vídeos sobre a Bíblia, sobre estudos bíblicos, você vai gostar. É uma coisa que a gente vai se apegando e a gente depois não quer mais largar, porque a presença de Deus na nossa vida nos completa, tá? Fique com a paz do Eterno e até o próximo vídeo, se Deus quiser.